Boa noite a todos que nos acompanham no Facebook da página Alimento de Origem, quarta-feira, 18 de novembro. Hoje estamos aí com essa tela cheia de gente, dando continuidade aí à nossa live com um conteúdo bem interessante. Hoje nós vamos falar sobre a atuação da ADEMAL aqui na região, o que está sendo feito, o que vem sendo proposto, né? Quais as perspectivas aí futuras. Então, eu vou dar as boas-vindas aí para esse pessoal que nos acompanha, a nossa presidente, a professora Cláudia, seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, né, com o seu Eliseu, com o seu Gubert, o Marco Garcia, o Regis, que está nos dando uma boa nova aí, quem sabe um retorno, né, Regis? Para ter uma noite para compartilhar um pouquinho sobre esse trabalho, né, as perspectivas, né, da ADEMAL junto à região. Perfeito. O Eliseu, nosso diretor executivo aí, seja bem-vindo. Boa noite, Isa. Boa noite, internautas. Boa noite a prof. Cláudia, nossa líder do conselho da ADEMAL, o professor Gubert, que representa os nossos primeiros vice-presidentes hoje aqui na questão de produto e serviço, o Garcia, que é o nosso assessor executivo, cuida dessa questão da base de serviço aos nossos municípios ligados à inspeção, e o Regis, que é o nosso grande parceiro, atuou aqui e ultimamente ele nos faz consultoria na elaboração de projetos, né? Então esperamos compartilhar um pouco nessa live, minimamente um pouco do nosso histórico de 2019 e também sinalizar ações ou algo que possa ser investido aí não só no ano que vem, mas no próximo período. Obrigada, Eliseu. Dá as boas-vindas para o Marco, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Isadora, boa noite, presidenta Cláudia, Hubert, Eliseu, Regis, o Jamil e a Nicole, que nos acompanham também, vão estar participando, e a todos que estão nos assistindo. Esperamos que a gente possa passar um pouco do que está acontecendo dentro da agência, né? Serviços que estão disponíveis e o quanto a região já avançou desde a criação da fundação da ADEMAL. Isso aí, obrigada, Marco. Coloquei a Nicole aqui na tela. Boa noite, Nicole, seja bem-vinda. Boa noite, Isa, boa noite a todo mundo aqui que está participando e está acompanhando aí mais essa live para trazer um pouquinho dos nossos serviços e quais são as nossas perspectivas futuras aí para o desenvolvimento regional. Obrigada, boa noite, professor Gubert, seja bem-vindo. Boa noite, Isa e demais colegas, né? Professora Cláudia, Garcia, Regis, Nicole, Eliseu. Novamente um prazer estar aqui, né? E, na medida do possível, vamos discutir um pouco aí quais são as possibilidades de atuação na região, né? Do Médio Alto Uruguai e Várzea e por onde a agência, né? A ADEMAL pode contribuir com essas novas possibilidades aí. Perfeito. Boa noite, Regis. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Isa. Boa noite aos demais que participam da live e boa noite a todo mundo que nos acompanha também pelo Facebook da ADEMAL, do Alimento de Origem. É um prazer estar aqui, é um prazer poder contribuir um pouquinho, devolver um pouquinho daquilo que a ADEMAL me proporcionou ao longo da minha formação como agrônomo, né? Atuei como estagiário na ADEMAL, depois atuei como funcionário aí também, então é um prazer estar por aqui e agradecer o convite de estar auxiliando nessa live de hoje. Perfeito. Então, apresentei todo mundo. Hoje a nossa live, vamos ter um material aí que o pessoal vai poder acompanhar ao longo das falas. Cada um vai falar um pouquinho sobre um determinado assunto, sobre como vem se desenvolvendo todo esse trabalho. E a gente vai começar com o Eliseu. Eu vou colocar aqui o nosso slide. Vou ir passando conforme o Eliseu vai falando, para a gente poder acompanhar. O pessoal consegue visualizar aí bem.
Então, Eliseu, pode ficar à vontade para iniciar a fala aí. Bom, então vamos aproveitar este momento dizendo aos internautas, ao pessoal que nos assiste, que isso vai ficar registrado aí no nosso Face, e o pessoal pode procurar o conteúdo que vai estar exposto hoje no Face posteriormente, e aqueles que quiserem poderão solicitar via e-mail, algum formato eletrônico. Bom, o que nós vamos discorrer hoje, dividido aí em partes, né? Eu só vou fazer a parte introdutória, dando uma noção espacial. Pode passar para a segunda tela, Isadora. Da onde nós estamos, qual é a atuação da agência. Depois, na sequência, o Garcia fala do que nós fizemos em 2009, o número de convênios, enfim, como que impactou essa nossa consultoria, e a Nicole fala dos serviços digitais. Depois, a professora Cláudia com um pequeno embasamento teórico, e o Regis sobre um projeto que foi construído às muitas mãos aqui com universidades e a governança na União Europeia, e o professor Gubert fará, então, o fechamento com proposições que podemos ou devemos ou faremos a partir desse debate que nós começamos hoje. Dizer que a gente não colocou muitos dados técnicos de diagnósticos, porque são vários, e a ideia até o final do ano aí trazer os professores para que eles colocam e exemplificam de forma mais clara, para que todos nós conheçamos em que base nós estamos, para depois interferir nessa realidade. Então, o pessoal está percebendo nessa primeira tela que tem um mapa que é onde corresponde a atuação da ADEMAL em função do APL. Isso não quer dizer que nós temos ações só dentro disso, né? Então, essa região ela é composta com 42 municípios e ela possui uma população de 91 mil habitantes, isso o censo de 2009. Ela possui aproximadamente 35 mil propriedades rurais, que é a base do nosso arranjo produtivo, né? E a nossa base econômica, então, é a agricultura familiar, a agroindústria, prestação de serviço e comércio, né? E é em cima desta base que nós pretendemos interferir de forma conjunta com os demais atores aqui da região, para que a gente produza riqueza e a redistribua, ou faça ela circular na nossa região. Pode passar, Isa. Isso. Então, acho que passou a segunda, mas eu vou retornar que essa tela já é essa aí. Então, só para colocar isso que eu vinha enfatizando antes, né, no que nós estamos baseados e na nossa atuação, né, na articulação da governança, isso vem desde o princípio lá de 2012, este ano com o advento da pandemia, ela se intensificou via Meet ou via outras formas e por contatos mais individualizados, mas continuamos articulados e sinalizando coisas para a região. E o nosso papel, então, daí enquanto ADEMAL e enquanto executivo operacional, é construir uma sinergia de transversalidade de todas as ações dos atores, seja o que os municípios estão fazendo, o que a sociedade civil organizada faz, e aí entende-se as cooperativas de crédito, Emater, enfim, que trabalha com os ATERs, as universidades e também os empreendedores, para que a gente não se sombreie e faça com que uma ação de um ator que dialoga no mesmo sentido potencializa da outra. E daí, posterior a isso, nós temos uma base de serviço. Hoje nós somos um grupo operacional, tirando os conselheiros, que está com uma equipe de 16 pessoas, médicos veterinários, a parte da consultoria do SIM, a parte administrativa e também bolsistas e estagiários.
e a outra parte que nós trabalhamos são com os serviços digitais através da plataforma. Isso tem uma parceria, digamos, 50-50 ou 50% com a Agitec e a UFSM Campus de Frederico Westphalen no sistema de informação. E depois, na segunda parte, com o Garcia, ficará mais claro, né, nessa parte da base dos serviços, e com a Nicole também um pouco mais claro da intervenção, da atuação e o que a gente já conseguiu com esse serviço. Então, da primeira parte, dizendo que essa estrutura da ADEMAL, ela fica em torno de um custo para fazer os investimentos em plataforma, na base de serviço, no custeio, nos honorários dos nossos serviços, ela tem um investimento de 55, 60 meses mensal. E o fundo disso vem já da receita que a gente advém dos serviços digitais e principalmente dos convênios com as parcerias que nós fizemos com os municípios nos convênios que nós estamos fazendo. Então, por hora, Isadora, eu fico por aqui, e depois lá no final, depois de tudo apresentado, entro para a gente fazer algum bate-papo ou sinalizar coisas que pretendemos fazer para frente. Tá bem? Perfeito, Eliseu. Obrigada pelas tuas colocações. Agora o Marco vai falar um pouquinho, né, desse trabalho aí, dessas ações que estão em andamento. Marco, fica à vontade. Bom, como o Eliseu colocou anteriormente, né, a gente hoje tem uma equipe de 7 profissionais médicos veterinários que atuam juntamente aos municípios ou às agroindústrias, né? Então, a ADEMAL, quando montou esse grupo, né, foi devido a isso que o Eliseu colocava antes. O diagnóstico apontou que nós tínhamos esse gargalo, que era a questão do serviço de inspeção nos municípios não funcionarem de forma adequada, né, ou serem muito exigentes, ou pecarem pela falha. Então, nós montamos essa equipe e começamos a atuar. Dos municípios, dos 42 municípios dos 2 Coredes, né, onde a agência atua, nós atuamos em 30 desses municípios. A ADEMAL teve alguma interferência, né, seja na criação da legislação, seja na assessoria direta do SIM, para a organização do serviço, para a execução do serviço, né, seja para o encaminhamento da equivalência ao SUSAF, enfim, de uma forma ou de outra, a agência teve um convênio e prestou algum tipo de serviço nessa questão do serviço de inspeção municipal. Nós atendemos 2 municípios de outros Coredes também, pela proximidade de relações que a gente tinha e pela semelhança em termos de demandas, né? Então, a gente construiu um conhecimento na nossa região e que serve, sem dúvida nenhuma, para muitos outros municípios do Brasil inteiro, não só do Rio Grande do Sul, devido à semelhança, às características das regiões, dos serviços de inspeção, as dificuldades serem as mesmas, e com relação às agroindústrias da mesma forma. Nós também, pela expertise que foi construída aqui na região, nós fomos chamados a atuar pela Associação dos Municípios da Grande Santa Rosa, em 14 municípios daquela região, né? Então, eles têm, se eu não me falha a memória, que são 20 municípios o total da região deles, 14 deles tiveram a atuação da ADEMAL na questão da construção de uma legislação condizente com a realidade das agroindústrias, né? Então, nós também atuamos naquela região. Hoje, dos 42 municípios que a agência atua, 16 municípios já têm a equivalência ao SUSAF, né? Então, que é o serviço de inspeção municipal ter a equivalência à inspeção do Estado, né? E um município da nossa região tem a equivalência ao CISB, que é a equivalência federal, tá? Nós temos também o município de Engenho Velho, que pertence à nossa região, que tem equivalência ao CISB, e que a agência não teve diretamente um convênio com o município para auxiliar eles nessa questão da equivalência, né? Então, é o único município da nossa região que tem equivalência e que a ADEMAL não teve um convênio direto com o município, embora a gente mantivesse uma relação com a veterinária, que era profissional daquele município, quando
do encaminhamento da equivalência, ou seja, dos 42 municípios da nossa região, nós temos hoje 17 municípios que conquistaram a equivalência e que a Ademal teve interferência direta nesse trabalho, né? Então, são, com o Engenho Velho, 18 municípios da região, né, desses 42, que as agroindústrias que se instalarem nesses municípios têm a possibilidade de comercializar os seus produtos para todo o estado do Rio Grande do Sul e alguns até para todo o país, né? Isso faz muita diferença para quem tem uma agroindústria, né? Essa abertura de mercado. Então, sem dúvida, eu não tenho receio nenhum, eu não conheço muito os números de outras regiões, mas eu não tenho receio nenhum em dizer que a nossa região, sem dúvida nenhuma, é a que mais tem municípios com equivalência. Então, nós estamos criando a possibilidade da nossa região exportar produtos, né, ou vender produtos além das suas fronteiras. E isso, sem dúvida nenhuma, é um grande ganho para a questão do desenvolvimento das agroindústrias. Prova disso, né, são os municípios onde a gente atua e onde se conquista a equivalência do SUSAF. O que acontece? Novas agroindústrias surgem, ou aquelas que já estavam instaladas no município, devido a essa abertura de mercado, começam a evoluir, a contratar mais, a realizar investimentos na questão estrutural, né? Muitas começam em um ambiente, uma estrutura provisória, e depois de um certo tempo, quando veem que tem a possibilidade dessa expansão de mercado, né, a gente está criando essa condição. Hoje, a agência atua em 18 municípios da região dos dois Coredes, né, Médio Alto Uruguai e Rio da Várzea, com contratos, né, com municípios, e mais 2 municípios da região da Grande Santa Rosa, onde a gente permanece atuando com a questão do Sim Digital. Então, hoje nós temos convênios firmados com 20 municípios nessa parte da questão da inspeção. É, sem dúvida nenhuma, um ganho. Eu lembro que eu fiz o meu artigo de conclusão da minha pós-graduação em desenvolvimento rural nessa questão da inspeção, e na época nós tínhamos 12 municípios, aí falando dos 22, né, que a época era só o Coreia de Médio Alto Uruguai, onde a gente atuava, né, 12 municípios dos 22 que diziam ter, na verdade, a gente não tinha bem a real noção, mas que acreditavam ter um serviço de inspeção instalado, né? A gente sabe que muitos de forma até precária, porque a gente conheceu isso depois, né? Mas hoje, de 12 municípios com inspeção, nós passamos para 17 municípios com equivalência, ou a Estado, ou a questão federal. Hoje, não devem passar, nesses 42 municípios, não devem passar de 5, 6 municípios que ainda não têm um serviço de inspeção instalado, né? Então, muitos a gente está, inclusive, mantendo contato com alguns municípios que ainda não têm o SIM instalado, para tentar firmar um convênio e, posteriormente, conseguir auxiliar esses municípios a estarem evoluindo. Nós temos outros 6 municípios onde a agência, desses 18, ou melhor, desses 20 onde a gente tem convênio, 6 desses municípios estão na nossa região, né, nos dois Coredes, e ainda não possuem equivalência ao SUSAF. Então, nós, num curto espaço de tempo, trabalhando com esses 6 municípios, alguns já foi encaminhada a documentação para equivalência, tá? Estamos só aguardando o retorno de Porto Alegre, e outros nós iniciamos o trabalho há pouco tempo, e estamos montando o processo para solicitar a equivalência do SUSAF. Então, num curto espaço de tempo, dos 42 municípios, nós teremos pelo menos 23 municípios com as porteiras abertas aí para as suas agroindústrias venderem para todo o estado do Rio Grande do Sul. Perfeito, Marco, tuas colocações. Eu acho que a gente acompanhou, né, ao longo do mês passado, que teve uma agroindústria aqui em Frederico que conseguiu, né, esse reconhecimento aí do SUSAF, e vocês tiveram um papel bem importante também, né? Sem dúvida, né, Frederico é um exemplo claro que muitos municípios tentam, né, se empenham
colocam as suas forças no intuito de conseguir a equivalência, de proporcionar isso para as agroindústrias, mas muitos deles têm o seu limitador, né, em termos de conhecimento, muitas vezes, do trâmite burocrático, né, e eles chegam no limite das suas forças e não conseguem dar o passo seguinte, né, então a agência vem justamente para isso, para estar auxiliando esses municípios e essas agroindústrias a chegar até o final do processo. Então, às vezes, o município ou a agroindústria aí, dispensa uma força enorme e ela chega no seu limite, né? E, então, precisa esse suporte de alguém para que o objetivo final, que é a equivalência, que é poder abrir esse mercado, seja alcançado. Então, né, graças ao trabalho, ao empenho de todos, né, não só dessa equipe executiva que a gente atua, mas de toda a governança da entidade, né, que nos dá o respaldo para a gente estar realizando esse trabalho, né. Nós, quando a gente chega para conversar com o pessoal dos municípios, né, a receptividade é muito grande em função do respeito que as pessoas têm pela agência, justamente por ter, né, junto, ao lado, atuando e nos dando esse suporte, todas essas entidades, essas pessoas que fazem parte da nossa governança. Então, sem dúvida nenhuma, o trabalho está sendo feito de forma rápida, ágil e com muita competência por parte dos nossos profissionais. Com certeza, com muito envolvimento aí, como a gente pode ver nesses bons resultados que está tendo, né? Esse envolvimento de todos que trabalham em forma conjunta. É importante isso que tu coloca, Isa, porque se nós estivéssemos sozinhos, uma equipe técnica, enfim, com certeza a gente teria muito mais dificuldade em alcançar esses objetivos, né? A gente só consegue alcançar isso com rapidez, com eficiência, em função desse somatório de forças, né? Cada entidade que possui alguma ferramenta, que possui algum serviço para ser disponibilizado, para melhorar ou agilizar o processo, é uma ferramenta importante que a gente tem usado, seja através de laboratórios, seja através de cursos, seja através de assessoria, seja através daquele suporte lá no local que a gente às vezes não consegue estar diariamente nos municípios, né? Então, todas as entidades, sem dúvida nenhuma, que fazem parte da governança, têm um papel muito importante, cada uma, como o Eliseu disse anteriormente, né? É um somatório de forças, a gente tenta organizar essas entidades de forma que não se sombreiem os serviços, né, mas que se somem os serviços de cada uma para estar nos auxiliando nesse processo. Perfeito, Marco. Obrigada pelas tuas colocações. O pessoal que está nos assistindo pode fazer suas perguntas, seus questionamentos aí, que a gente pode ir respondendo ao longo da live. Agora eu vou chamar a Nicole para falar um pouquinho sobre a plataforma Alimento de Origem, né, sobre o SIM. Seja bem-vinda, Nicole, fica à vontade. Obrigada, Isa. Então, como foi falado um pouco pelo Eliseu, né, a gente hoje conta com a plataforma Alimento de Origem, que é fruto, né, de uma construção conjunta da ADEMAL com a UFSM, né, e com outras universidades que estão dentro do seu escopo de associados. E hoje a gente conta com 3 módulos de serviço, né, que são oferecidos aos agricultores, às cooperativas e às agroindústrias da nossa região, enfim, e de outros estados também, né? Como foi falado, parte do trabalho que é desenvolvido pelo SIM, né, ele foi transformado numa plataforma ali que é o chamado SIM Digital, né? Então, é uma possibilidade que os municípios, né, as prefeituras têm de fazer todo o seu processo de inspeção, né, e a burocracia, né, do trâmite, que hoje a maioria é feita pelo papel, né, poder ser feito, então, dentro dessa plataforma digital, onde você vai economizar tempo e papel, né, e vai facilitar todo o processo, e, claro, no final, essa agroindústria que entra solicitando o número, né, o serviço de inspeção, ela sai, ao final, com o seu número,
e também com o seu produto já exposto dentro da nossa vitrine, né, que é o nosso segundo módulo de serviço, que hoje conta com duas frentes, né, tanto a vitrine, que é uma forma de divulgação, né, dos produtos dos estabelecimentos cadastrados hoje dentro da plataforma, que são tanto produtos de origem vegetal como produtos de origem animal, né? Então, é uma forma daí dos agricultores, das agroindústrias prospectarem, terem seu canal na internet, que a gente sabe que é tão importante, né? Essa digitalização hoje, e ampliar outros mercados, né? Enfim, quando você está na internet, você é muito mais facilmente encontrado, né? Então, possibilita, então, essa divulgação do produto, enfim, da propriedade. E as centrais de comercialização, que hoje a gente trabalha com 2 centrais, e está com uma nova central em implementação, que é o nosso carro aí para vender, né? Comercializar esses produtos. Então, é um site de comercialização que a gente divulgou aí com uma feira em casa, né, onde o consumidor pode consumir produtos das agroindústrias, dos produtores, o do alimento cada vez mais perto, né? A gente fez várias lives aqui falando um pouco sobre isso, dessa importância da gente saber da onde a gente está comendo, né, o alimento que vem para a nossa casa, e a vitrine, então, possibilita essa aproximação, né, do consumidor com os alimentos locais. E, por fim, então, a rastreabilidade, que hoje atende esses 305 produtores e 2 cooperativas, né? Uma da nossa região e uma da região de Caxias do Sul, né? Que, enfim, precisou implementar essa rastreabilidade, e hoje a gente atende produtores do Brasil todo, né? Tem produtores de São Paulo, Minas Gerais, e, enfim, todo mundo tem nos procurado para exatamente estar de acordo com essa legislação, né, que já foi implantada há 2 anos pelo MAPA e pela Anvisa, e que cada vez mais, né, a mais exigência do mercado para que esses produtos tenham exatamente uma identificação, né, e que deem mais garantia de segurança para o consumidor, né, que compra esse alimento lá na gôndola do supermercado. Perfeito, Nicole. É importante que nesse processo, por exemplo, da rastreabilidade, do SIM, entra muito a questão da legislação, né? Que é algo que a agência, ela trabalha sempre para, né, seguir toda essa legislação que é estabelecida ou que é mudada, né? Exatamente, né? A gente sabe hoje que os processos de comercialização estão cada vez mais sendo regidos, né, por legislações para exatamente dar essa garantia, né, ao consumidor que está consumindo esse alimento, que ele tem segurança, que ele tem sanidade na produção, né, que ele segue as normas de boas fabricações do produto. Então, tudo isso, né, junta aí para a gente facilitar, né, a adequação desses agricultores, dessas agroindústrias, no que tange ao cumprimento dessas legislações, né. E a vitrine hoje, por exemplo, ela exatamente comercializa produtos, né, que estão dentro dessa lógica, né, da questão das agroindústrias e dos produtos que são comercializados aí pelas centrais. Isso aí é o que a gente sempre vem falando ao longo das nossas lives, que é essa segurança para o produtor e essa possibilidade do produtor de ter como comercializar, e também oportunizando, né, o consumidor de ter esse acesso a produtos locais, a produtos regionais, né? Exatamente. E é isso, né? A plataforma hoje conta com esses 3 módulos de serviço, mas ela é construída de forma colaborativa, né? Então, conforme a gente for percebendo novas demandas da nossa região, né, que os agricultores vão necessitando, a gente vai podendo implantar novos módulos que vão estar, então, aí disponíveis para a comunidade regional e nacional do Brasil, né? Isso aí, perfeito. Quem não conhece ainda, né, pode acessar o site Alimento de Origem, vai poder verificar e conhecer esses 3 módulos, pode fazer a sua compra ali, né? A gente traz sempre a questão de fazer a feira sem sair de casa, é entregue, pode escolher ali, tem todos os estabelecimentos cadastrados, todos os produtos ali, o pessoal pode conhecer, com certeza quem já utiliza vê a diferença que faz na rotina do dia a dia, né? Isso aí. Eu vou passar, então, agora
A Prof. Cláudia vai falar conosco, vai falar com quem está nos assistindo, entrar nos elementos mais teóricos aí. Prof. Cláudia, seja bem-vinda, fica à vontade. Então, boa noite novamente. Então, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Vou falar um pouquinho da parte, uma contextualização teórica, né, um pouco do alicerce que a gente fala tanto sobre desenvolvimento e é até a base da própria agência de desenvolvimento, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente tem que pensar da seguinte forma: desenvolvimento tem esse viés qualitativo e não, como muitas vezes as pessoas se confundem apenas com o intuito de crescimento, que é apenas quantitativo. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, né, a gente tem que pensar numa questão do processo positivo de mudança, que muito bem Seidenberg, Boisier, Amartya Sen e o Friedman acabam expondo dentro das suas linhas teóricas, né? Então, o processo de desenvolvimento, ele pode se classificar como um estágio, né? E aqui a Amartya Sen nos traz, né? Ele é uma forma para você alcançar as suas liberdades de ir e vir, as suas liberdades de poder adquirir, as suas liberdades de poder opinar, é o desenvolvimento qualitativo, né? Não somente das pessoas, das organizações, do território onde nós estamos inseridos, né? Se tratando, sim, como um processo dinâmico, né? E não deixando de ser um novo paradigma de ação territorial, onde é que nós somos os atores, nós quanto indivíduos e nós quanto sociedade civil organizada. E a agência vem nesse escopo, né? A sociedade civil se organizando para fazer a diferença, para mudar esse entorno, para mudar esses transbordamentos que muitas vezes não remetem à riqueza, e essa riqueza não digo apenas a questão de dinheiro, riqueza de conhecimento, riqueza de cultura, de diferenciação. Então, é bom sempre deixar claro, quando a gente se fala em desenvolvimento, a gente não está falando apenas quantitativo, a gente está falando qualitativo. E é bom lembrar também, quando adentra dentro dessas teorias, a gente está falando do regional, juntos, somos nós, e não apenas o local, não que não seja importante, mas com esse olhar do todo. E tem que sempre ter em mente essa questão dos cenários, né? Esse contextual onde estamos inseridos, com a nossa realidade local, a regional e todos os panoramas que nos cercam, né? Para fazer esse contexto, para verificar todas as possibilidades, para a gente assim poder crescer e se desenvolver, né? De forma estratégica e com alinhamento político. Novamente, o que acaba muito bem nessa linha de pensamento que a gente trabalha e vem trabalhando há anos com o intuito da Agência de Desenvolvimento da nossa região. Então, por isso que traz aqui, novamente, essa questão do envolvimento, dessa sinergia entre os atores, né, que são muitos fatores que vêm a promover o desenvolvimento, que vêm a transformar a região e o território como um todo, e eles ocasionam essas mudanças sociais e econômicas que acabam replicando e interferindo em nosso contexto, né, único local, tal como a região, interferindo, né, tanto impedindo o desenvolvimento pleno, tal como impulsionando o desenvolvimento. E eu remeto aqui essa questão dos atores, a importância do trabalho dos atores, da influência dessas lideranças locais e regionais, né? Então, você realmente tomar as rédeas do desenvolvimento e fazer acontecer, tal como toda essa gurizada que trabalha há tanto tempo na agência e também em outras frentes, em outras organizações, tal como as universidades, né? Que a pesquisa é tudo que nós temos, né, para planejar, para se organizar, para fazer um dia de amanhã melhor a toda a sociedade. Isso reflete no quê? Também vai se refletir na questão do desenvolvimento econômico, que a gente tem que ter essa dimensão, né, tem que se qualificar, mas se qualificar também, né, não só desenvolver e sim também crescer. Então, a gente vai para essas dimensões espaciais e também individuais, né, que remetem a essa forma de desenvolvimento, que a gente tanto espera através dessa questão, de aumentar a produtividade e, com isso, com certeza, se aumentar a renda,
ao acesso à renda, né? Tal como acumulação de capital, incorporação de progresso, de novas tecnologias, de inovação, de incorporação, que é tão necessário nos dias de hoje para você dar continuidade às suas ideias, dar continuidade aos teus estudos que você busca, né? E aqui trago outros autores, tal como Boisier, Oliveira, novamente Sidenberg, Peter, Brás Pereira, para dar essa embasada quando a gente vai nesse viés de fala. E tem que sempre lembrar também da questão dos desequilíbrios regionais, que Perrault, tal como Richman, já também o expõe, que são esses desequilíbrios, a gente pode falar que são desigualdades, né? Que são condições de crescimento. Então, como se diz, a questão da crise, né, nos remete se obriga a ter uma ação, uma diferenciação. E eu acredito que muitos de nós aqui que trabalhamos frente à agência, em ver tantas falhas de diferentes frentes, né, pensamos, não, a gente pode fazer um pouco por nós, e eu digo por nós como sociedade. Então, porque aqui é quase 100% que se doa para trabalhar. Eu digo quase 100%, porque a maioria das pessoas envolvidas com a agência está no trabalho de doação mesmo, vem das outras instituições e trabalham com esse objetivo da ADEMAL, né? E daí são poucos que trabalham ali dentro, que recebem seus repasses financeiros, obviamente, através de seus projetos, que atuam, mas os demais fazem todo esse trabalho. E todo esse trabalho do quê? Essa vontade de melhorar, de desenvolver. Então, nessa verificação desses desequilíbrios, que também as pessoas, os atores, buscam essa forma de investimento, né? Então, aqui o desenvolvimento se processa a partir da dinâmica dos desequilíbrios, exatamente. Então, a partir desse desequilíbrio, dessa ruptura, você faz mudanças, e essas mudanças, né, tal como lá em cima a gente fala como desenvolvimento, se torna esse processo positivo de mudança, né, de diferenciação. Então, essa é um pouquinho uma base teórica para explicar que muitas vezes a gente fica martelando nisso em sala de aula, fica martelando isso em reuniões e com o grande público, e a grande maioria ainda continua vinculando o desenvolvimento apenas à contextualização de crescimento, e não é, né? Tem todo esse viés por trás. Dando sequência aqui, também eu gostaria de frisar essa questão das formas de estímulo do desenvolvimento regional, cujo qual a gente está inserindo e com o intuito dessa promoção. E quais são as principais formas que a gente pode fazer? Então, como estimular políticas de desenvolvimento regional, então, estimular as políticas já existentes, ou como criar, organizar, alinhar políticas que realmente venham de encontro com a vocação daquela região, que muitas vezes as políticas vêm de cima para baixo, sem um real reconhecimento das necessidades, das fragilidades daquele local, daquela região. E daí, mas foi repassado, foi isso, foi aquilo, mas em a contrapartida não tinha tamanha demanda, e muitas vezes o que acontece, quando a gente fala em políticas de desenvolvimento regional, é a outra parte, é a sociedade não organizada, e muitas vezes a sociedade também desconhecedora das suas possibilidades, o não reconhecimento da sua vocação, né? Então, isso também tem que se frisar, né? Essa questão do capital humano, né, existente anteriormente. Então, por isso, essa questão de estimular o capital institucional, a questão da governança, das proximidades, das correlações, das conglomerações, né? Então, esse desenvolvimento, né, das pessoas como um todo, né, ela se desenvolver qualitativamente, né, buscando desenvolvimento pessoal, profissional, e com isso também vai dar as rebarbas quanto à questão do desenvolvimento da sociedade como um todo, com as suas organizações, mas por isso tem que ter essa visão do todo dessa esfera, né. Então, com isso, você começa também a pensar, quando você tem essa gama de conhecimento e essa visão panorâmica, você também abre o leque para pensar numa base econômica local diversificada e fortalecida. Por quê? Porque você já sabe qual é a sua vocação
você sabe qual é o objetivo daquele local, daquela região, daquelas organizações ali inseridas, e você pode propor a diferenciação, melhorias, inovações técnicas, tecnológicas, para agregar valor, né, renda, e com isso estimular ainda mais a questão da distribuição de renda naquela região, naquele local. Né, rever, aqui é a questão também do Amartya Sen, rever a questão do círculo vicioso da pobreza, que infelizmente é tão característico, né, da nossa região. Agora, até fazendo esse contraponto aqui, que o Marco começou lá inicialmente, falando somente do Coreb, e não de todos os municípios de abrangência da agência, tem que lembrar que a nossa região aqui é pequena, quanto Coreb, do Médio Uruguai, os 22 municípios, ele ainda se classifica como o segundo mais pobre, a segunda região mais pobre do estado, né? E por que isso, né? Então, tem vários fatores, que outros estudos da contextualização, mas a principal a ruptura que tem que se fazer, e está se iniciando através de conhecimento, de agregação, essa ruptura do desenvolvimento do capital humano, da questão do conhecimento. As pessoas têm que perceber o panorama onde é que estão inseridos e buscar qualificação, diferenciação, e com isso ter esse transbordamento, né? Buscar se ver quanto sociedade inserido para fazer o seu melhor para que isso mude e não apenas dentro da minha casa mude, né? É isso que a gente tem que fazer para tentar quebrar esse círculo vicioso da pobreza, né? Para não ter mais essa característica, né? E, por fim, aqui, quanto a essa base teórica, fortalecer indicadores de desenvolvimento socioeconômico. Meus últimos estudos de análise, sim, teve melhorias, mas a gente ainda tem, enquanto região, e até o próprio estado do Rio Grande do Sul, você olhar várias regiões, estão com os índices, desde a questão de IDH, índice Ferjan, o IFDM, a questão do DNA, eles não estão bem posicionados, né? E claro que também tem que ter aquele cuidado quando a gente fala de indicadores, né? Tu tem que sempre ter cuidado quanto à base metodológica, né? Que é formado o indicador, que nada me adianta ter uma cesta de laranja muito bonita e colocar uma maçã podre lá dentro. E isso acaba afetando o resultado do indicador final, e isso afeta lá em cima a questão de direcionamento de política pública, afeta repasse financeiro e assim por mais, por causa da posição quanto indicadores, que isso sim é levado em conta, porque é feito vários trabalhos. Em outro ponto, quando é feito uma análise de indicadores, muitas vezes formulados por instituições, e isso está aí, o Gubert trabalha muito com isso, e pode até depois, se quiser, relatar melhor, você consegue fazer um trabalho mais minucioso, tanto da localidade quanto do município e daquele recorte, daquela região que você circunda, e você tem mais propriedade, porque num ponto você verifica que a falha é em determinado segmento, e não como um todo, que muitas vezes o indicador demonstra, né, que nós temos uma falha total no desenvolvimento humano. Não, muitas vezes é só um ponto dentro de várias questões metodológicas que acaba afetando aquele indicador, e os outros são positivos. E daí, sim, você poder se organizar, trabalhar e desenvolver uma política pública direcionada para sanar a deficiência, a fragilidade, e com isso impulsionar o desenvolvimento como um todo daquela região, tá? Então, isso foi somente né, uma passada por cima de várias teorias e vários autores que nos levam a pensar como a gente pode mudar a contextualização de uma região, de uma sociedade como um todo. Então, fica aqui um pouquinho para mais pensarem, né, do que um esclarecimento geral. As referências estão ali, qualquer coisa à sua disposição. Obrigada. Perfeito, prof. É muito interessante, é uma aula, né? Quando a gente aqui ao longo das lives, a gente sempre traz bastante assim, embasamento teórico, né? Para ver como que todo esse trabalho da agência funciona com a base científica também, né? Não é algo feito a esmo, então tem todo um trabalho envolvido aí. Então é importante até para ver que muitas vezes os bons resultados é por todo esse trabalho que vem sendo feito também, né? E inclusive que serve para ver todos os gargalos que precisam ser resolvidos, né? Então, muito interessante. O pessoal que acompanhou, né, a gente reforça que a live vai ficar salva aí, pode, né, verificar e ver esses pontos que a prof. Cláudia trouxe.
que com certeza é muito interessante. A gente sempre traz essa parte mais teórica aí para contextualizar e para o pessoal entender. Agora, o Regis vai... Obrigada, prof, pela tua participação. Depois, no finalzinho, a gente conversa mais um pouco. O pessoal que está com dúvidas pode ir nos mandando. Agora, o Regis vai conversar um pouquinho com nós. Seja bem-vindo. Obrigado, Isa. De forma bem breve, assim, né? O ano de 2020 ele foi um ano atípico, né? Então a ADEMAL meio que se movimentou de formas alternativas, né? Foi essa própria iniciativa das lives nas quartas-feiras, né? Foi uma iniciativa diferente, né? Que o ano de 2020 impôs para a gente devido à pandemia do coronavírus, né? Dentro desse ano, a ADEMAL teve contato com uma chamada pública que a União Europeia, né, os países da União Europeia estavam promovendo aqui no Brasil, né, com organizações da sociedade civil brasileiras, né? E o objetivo dessa chamada era buscar propostas de ações que visassem aumentar a capacidade de articulação, a melhorar as capacidades das OSCs, né, as organizações da sociedade civil, né, para que elas pudessem intervir cada vez mais no debate público, né, e implementar iniciativas visando a democracia dentro dos territórios, buscando implementar processos de desenvolvimento equitativos, sustentáveis, né, e inclusivos. Um pouco daquilo que em consonância com aquilo que a professora Cláudia acabou de colocar, né. O contexto dessa chamada ainda está muito ligada à Agenda 2030, né, a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né. Então, nesse contexto, a ADEMAL entrou em contato com essa chamada pública, né, e a partir disso organizou uma série de encontros, de debates e de reuniões com a sua governança, com as entidades que fazem parte dela, né, pessoas ligadas ao tema da Agenda 2030, dos ODS, né, e a gente elaborou uma proposta, né, de projeto a ser implementado na região do Médio Alto Uruguai, né, em que a ADEMAL encampou essa proposta, né. Então a ADEMAL, como uma organização da sociedade civil, ela seria a protagonista dessa proposta, né. A nossa ideia era que por meio dessa chamada pública a gente receba incentivos e recursos da União Europeia no sentido de fortalecer a atuação que a ADEMAL já vem desenvolvendo no território, né, enquanto uma entidade que articula a sociedade regional, aí, né, a sociedade civil regionalmente, visando promover o desenvolvimento territorial sustentável, né? Ou seja, fortalecer um pouco daquilo que a ADEMAL foi criada para fazer, né? Ou seja, impulsionar isso mais, né? Que é de articular, de propor, de implementar, de sistematizar projetos que visem o desenvolvimento regional, né? Territorial sustentável. E a gente pensou em articular esse objetivo por meio de 5 frentes de atuação, né? Que cada frente dessa se elaborou uma série de metas a serem implementadas, né? Então, uma dessas frentes, a frente 1, que a gente chamou, né, é uma frente que a gente, em cima disso que a professora Cláudia coloca, a gente acredita que promover processos de desenvolvimento partem do princípio de articular os diferentes setores, os diferentes atores que se fazem presente no território. E uma das coisas que a gente constata nesses anos de atuação da ADEMAL é que existem uma série de setores e de públicos
que cotidianamente não participam dos processos de formulação de políticas e processos regionalmente, né? E esses públicos, eu falo aqui das mulheres, né, dos ribeirinhos, dos pequenos produtores rurais, das populações indígenas, das populações quilombolas que estão presentes dentro dos 42 municípios que compreendem o território do Médio Alto Uruguai, né? Então, a primeira frente de atuação seria justamente promover ações que visassem engajar essas populações de vulnerabilidade nos processos de formulação de políticas e processos, né? Para isso é importante promover o empoderamento dessas populações, né? Articular as ações que já vêm sendo desenvolvidas, né? As universidades trabalham com isso, o Instituto Federal tem um trabalho nesse sentido, os sindicatos já trabalham, né? A própria Emater tem trabalhos nesse setor, né? Então, essa seria uma primeira frente de atuação, né? Uma segunda frente de atuação é implementar ações e projetos de desenvolvimento baseados nos sistemas de produção que existem na região e promover sistemas de produção diversificados e sustentáveis, visando viabilizar que uma parte grande dos agricultores, dos pequenos produtores rurais, possam se viabilizar na agricultura, né? A gente sabe que o censo do IBGE, ele colocou que a região perdeu muitos estabelecimentos rurais de 2006 até 2017, né? Então, ou seja, uma parte dos agricultores saiu do campo e foi para outras atividades, outros lugares. E a gente sabe o quão problemática pode ser essa situação. Então, uma segunda frente de atuação é implementar projetos de desenvolvimento que possam viabilizar a reprodução social desses pequenos agricultores, que muitas vezes são responsáveis por produzir alimentos que são diretamente consumidos nas cidades aí nesse território. Uma terceira frente de atuação é estimular os novos mercados e novas formas de consumo na região, né? A gente sabe que a pandemia, ela colocou muito essa necessidade, né? Houve um aumento na procura por alimentos, houve um aumento na procura por alimentos mais localizados por conta do medo do desabastecimento, e houve uma preocupação maior com aquilo que está se consumindo, né? Então, uma das frentes de atuação que a gente propôs é que a gente promova e estimule novas formas de consumo localmente, né? Estimulando que mais agricultores possam produzir e que mais consumidores possam acessar produtos com maior qualidade e com um preço justo, né? Outra frente de atuação que a gente propôs é um pouco daquilo que a ADEMAL também já faz, né? Que é valorizar um pouco dos aspectos sanitários dos alimentos, né? A gente sabe que a preocupação com a qualidade, com a segurança dos alimentos no contexto da pandemia, ela aumentou, né? E há necessidade também de se adequar às novas regras, às novas legislações colocadas para garantir a qualidade dos alimentos, fazem com que a gente precise atuar nesse sentido, né? Então, promover ações que aumentem a capacidade da ADEMAL de certificar, de legalizar, de implementar serviços de inspeção nos municípios e que valorizem e que possam promover maior qualidade aos aspectos sanitários dos alimentos, isso é importante, né? Então, aqui se encontra as ações no sentido de promover, de aumentar o número de serviços de inspeção, né? A contratação de pessoas para serem responsáveis técnicos, né? Profissionais para serem responsáveis técnicos das agroindústrias, enfim,
uma série de ações nesse sentido de aumentar a qualidade e a segurança dos alimentos. E uma quinta frente de atuação é digamos assim, a promoção e o aprimoramento da plataforma Alimento de Origem, né? Como a Nicole apresentou para nós antes, a plataforma tem três frentes, três blocos de atuação, né? O primeiro deles é ligado ao SIM digital, o segundo, a questão da rastreabilidade, e o terceiro é a plataforma de vitrine e de comercialização, né, que é o alimento de origem, né? Então, replicar ela, estruturar a equipe de TI para desenvolver e aprimorar a plataforma alimento de origem, são um pouco das ações que a gente propôs. Essa chamada ainda não se encerrou, não saiu os resultados finais, né? Agora, no fim do ano, vai haver uma resposta da Comissão da União Europeia sobre as propostas que chegaram para eles, né? E a gente a gente espera que minimamente essa proposta possa ser trabalhada, lapidada, né, daqui para frente, né? Porque é um pouco daquilo que a ADEMAL já vem fazendo e um pouco daquilo que o aprendizado de todos esses anos já nos colocam que dá para fazer daqui para frente, né? Então, é um pouco disso aquilo que a gente apresentou para a União Europeia e a gente vai ver o que vem de resposta deles sobre isso. Perfeito, Regis. O pessoal conseguiu entender. Vamos torcer, né, que tenha um retorno positivo. Com certeza seria algo muito, né, que traria muitos benefícios, não só para a ADEMAL, mas para todo o trabalho que ela poderia fazer, né? Exatamente, potencializaria muito aquilo que a ADEMAL já faz e ampliaria ainda mais esse trabalho de envolver, de engajar os demais setores em torno dessa questão do desenvolvimento territorial sustentável. Com certeza, perfeito. Então, obrigada, Regis, pelas tuas colocações. Depois, no finalzinho, a gente pode discutir mais um pouco. Agora, eu vou chamar o professor Gubert para falar um pouquinho dessas ações que vêm sendo feitas. Professor, seja bem-vindo. Boa noite, Isa. Boa noite, colegas aqui presentes e ouvintes, né, dessa live. A ideia aqui é a gente fazer uma primeira síntese, né, para depois, talvez, desdobrar em alguns comentários e discussões sobre o que foi trabalhado aqui, né, ao longo dessa live, né. E aí, nesse campo, estão colocadas algumas ações, né, potenciais que envolveriam a agência, né, e o arranjo produtivo local no sentido de que a gente tem que fortalecer a estrutura de governança do arranjo produtivo, né, de forma só um minutinho aqui, dando uma falha aqui, só um pouquinho. Tá, consegue enxergar o slide daí? Sim, só um minutinho aqui que deu uma falha de luz aqui, um pico de luz aqui, ameaçou cair, mas acho que não foi suficiente. Não, tranquilo. Mas continuando. Tá? Então, a ideia é fortalecer um pouco a questão da governança do APL, né, Médio Alto Uruguai da Várzea, né, dando uma dinâmica de participação mais efetiva, né, dos integrantes dessa governança, que é uma composição bastante eclética no sentido da sua representatividade das lideranças regionais, né, para a gente melhorar e fortalecer e ampliar, né, e qualificar as decisões que esse arranjo toma e as ações que a agência desenvolve a partir das definições da governança do arranjo, né. Então, aí vem uma questão que a professora Cláudia já falava antes, né, esse movimento de fortalecimento, ele atua diretamente sobre aquilo que a gente chama de capital social, né. Então, a gente precisa ampliar e qualificar esse capital social no processo de governança do arranjo produtivo. Também uma coisa que se parece bastante presente e necessária aí, diz respeito a gente criar, então, uma ferramenta, um espaço institucionalizado de caráter público, né, na forma coletivizada, na forma de um consórcio ou algo parecido, né,
para atuar de forma conjunta no processo de inspeção sanitária e de busca e captação de recursos públicos para financiar ações nessa questão da legalização das agroindústrias e da ampliação das suas escalas de produção, né, e da ampliação também dos espaços de mercado que a dinâmica da legalização e ação possibilita, conforme o Marcos já falava ali, né, sobre a questão dos sistemas de inspeção municipal e as suas, digamos assim, conversões para os sistemas de inspeção estadual ou federal, via SUSAF ou CISA. Então, aí a gente tem a necessidade de talvez pensar isso coletivamente na região, juntamente com os poderes públicos e suas associações, como o caso da ANZOP, por exemplo. Eu acho que isso daria um fôlego maior para a região, né, em atuação, potencializaria a equipe técnica que o arranjo produtivo já tem e que tem um know-how, um capital considerável já acumulado, né, uma experiência acumulada em relação a essa questão da inspeção e da legalização, e daria um fôlego político também para o arranjo, para a região, na busca de recursos das diferentes fontes que estão colocadas aí, a exemplo do que o Regis colocou aí com relação à Comunidade Econômica Europeia, né? Assim, existem outros editais a nível nacional, internacional, assim, existem linhas de recursos também na esfera federal, que podem ser buscados de forma coletiva, através de uma estrutura coletivizada, como pode ser um consórcio, por exemplo, né? Que teria como papel, então, fomentar esse processo aí. Então, aí acho que tem duas questões que já sinalizam perspectiva para os próximos anos na forma de atuação do arranjo, né, e da agência, certo? Potencializando já questões que estão já colocadas e consolidadas, como, por exemplo, o que o Marcos falava, né, o domínio de toda uma metodologia ferramental de constituição dos sistemas de inspeção municipal, da produção das suas legislações, a exemplo do que a Nicole falava sobre a plataforma, né, todo um ferramental tecnológico aí já constituído, né, construído, que é inovador também, se a gente for falar por esse lado, né, é algo bastante inédito na região, eu diria, em termos de Brasil também, essa ferramenta do Alimentos de Origem, que foi constituída aí na parceria da agência com a Universidade Federal de Santa Maria, tá? Então, acho que aí a gente tem todo um conjunto de condições para ampliar esse processo aí. Me parece também, né, seguindo um pouco aí, que a gente poderia discutir também uma atuação mais no sentido de que o desenvolvimento regional ele teria que ter uma dimensão de curto prazo aí, certo? Para responder a um conjunto de demandas mais prementes da sociedade, em particular da agricultura familiar e das agroindústrias, tá? Porque, conforme a gente viu no início da apresentação aí do Eliseu, né, nós temos aí cerca de 35 mil propriedades familiares, com uma média de 15 hectares na região, né, no universo de 42 municípios, que respondem por um valor significativo da riqueza produzida nessa região, certo? Da riqueza direta e da riqueza indireta, né, do valor agregado que essas agroindústrias e essas propriedades familiares demandam e produzem na região. Então, nós precisamos pensar em algumas ações mais de curto prazo para responder mais rapidamente a essas necessidades, de forma que isso tenha um efeito sobre a geração de renda, né, sobre a intensificação e ampliação da agroindustrialização, a agregação de valor, então, a esses processos produtivos, né, e isso necessariamente passa também por dinâmicas de capacitação, né, de qualificação dos agricultores, dos seus filhos, né, futuros sucessores das propriedades, né, que é uma questão muito presente aí, né. E de longo prazo, né, já a agência e o APL já vem trabalhando, eu acho que podemos ampliar, intensificar a questão da inovação, né. A própria plataforma Alimentos de Origem é uma inovação muito significativa desenvolvida na região, em parceria do setor produtivo, mediado pela agência, pelo arranjo, com as universidades. Nós temos 4 instituições de ensino superior aqui na região, né? O Instituto Federal, a Universidade Federal de Santa Maria, a UERGS e a Universidade Regional Integrada, a UNI. Então, nessas instituições tem todo um corpo de profissionais, de pesquisas, né? Todo um conhecimento acumulado que poderia ser, então, convertido em diversas inovações, a exemplo do que é a plataforma Alimentos de Origem, certo? Então, acho que é importante a gente intensificar essa relação do setor produtivo, tá, com as instituições de ensino. E essa intensificação, ela é uma via de dupla mão, né? Tanto das universidades, das instituições de ensino para o setor produtivo, como, e principalmente, no meu entendimento, do setor produtivo para dentro das instituições de ensino. Porque quem está na ponta produzindo, os agricultores, os
suas associações, suas entidades representativas, né, as agroindústrias, tem mais clareza e mais precisão sobre as reais necessidades em termos de pesquisa, em termos de desenvolvimento, em termos de inovação. Então, me parece que aí precisamos atuar e temos um espaço bastante grande, né? E acho que temos também um público nas instituições, né? Em termos de professores, em termos de alunos, que podem ser parceiros privilegiados para o desenvolvimento, então, de inovações, e que essas inovações, de fato, respondam às reais carências que o setor produtivo tem, em particular o setor primário, né? Que é a base da economia dessa região, se a gente for olhar os dados do IBGE. Então, aí acho que fica uma outra questão que nós precisamos ampliar. Existem várias formas, mecanismos, a gente não vai entrar nessa discussão agora, mas acho que é importante termos isso presente para futuras discussões e debates. Então, acho que aí fica algumas sugestões, algumas questões, né, que a gente precisa trabalhar melhor, né, e para isso as instituições de ensino tem um assento, né, na governança do APL e da Agência de Desenvolvimento Médio do Uruguai, e nós precisamos potencializar isso, né? E é óbvio que essa potencialização exige, sem dúvida, uma atuação mais sincronizada entre os atores, que estão envolvidos na produção, né, e na geração de renda na região. E acho que a agência, através da discussão que se faz no arranjo, na governança do arranjo produtivo, a agência pode ser mais um braço forte para estimular exatamente o desenvolvimento das ações, para aumentar a autonomia da região em termos do seu desenvolvimento. Então, acredito, pelos estudos que temos feitos aqui em parceria com as instituições de ensino e com o arranjo produtivo, que a região tem um conjunto forte de potencialidades que podem ser melhor aproveitadas ou otimizadas. E, com isso, talvez depender menos de financiamentos e recursos públicos que, nos últimos tempos, têm sido escassos, né, em termos de políticas públicas. Então, me parece que temos um conjunto de, digamos assim, forças, né, potenciais que estão ainda latentes na região e que talvez discutir isso no âmbito do arranjo produtivo com as instituições e carregar ações por dentro da agência me parece ser algo muito interessante. Mas é claro que precisamos ampliar o capital social para isso, precisamos discutir mais e compreender melhor esse processo aí no âmbito das organizações, de uma forma geral. Então, me parece que essa dinâmica produtiva regional, ela ainda está latente, ela é uma base produtiva muito diversificada, mas que precisa ser ampliada, né, e precisa ser intensificada, certo? E os agricultores têm clareza disso, tanto é que vem fazendo esse processo de diversificação produtiva na região, vem fazendo, com todas as dificuldades que eles encontraram, o processo de agroindustrialização e agregação de valor, certo? E a agência, e as falas que me precederam aqui deixam claro, né, a agência tem cumprido um papel muito importante, tá? Muito importante porque tem conseguido romper com algumas barreiras que eram verdadeiros gargalos que estrangulavam o desenvolvimento, por exemplo, da agricultura familiar em alguns setores e da agroindustrialização. Então, o exemplo que o Marcos deu aí da questão da assessoria para a constituição das leis do sistema de gestão municipal em N municípios da região, era um grande gargalo que a gente identificava no diagnóstico que o Arranjo fez lá nos anos 2013 e 2014, certo? Hoje, compreendemos esse gargalo, né? Formamos um capital social significativo, porque temos um quadro de profissionais que dominam esse processo. Seguramente, esse quadro socializou esses processos lá no município, com pessoas de lá, e isso amplia o capital social lá nos municípios também, porque nesses municípios que superam essa dificuldade, de certa forma, também está se formando pessoas lá que passaram a se apropriar e dominar dos passos, dos processos, e conseguem, com isso, com maior autonomia, dar andamento aos processos, né? E pelo menos compreendê-los, para saber aonde que precisam intervir, para, digamos assim, desbloquear esses entraves. Então, a ADEMAL tem cumprido um papel muito importante nesse processo, certo? Acho que podemos otimizar isso nos próximos tempos, mas para isso precisamos melhorar e ampliar o diálogo entre as instituições que compõem o arranjo produtivo, no sentido de definir linhas e metas muito específicas e atuar de forma convergente naqueles espaços ou naquelas situações que realmente são os gargalos
que impede que a gente potencialize o desenvolvimento. Tá? Mas fica claro que a agência, de fato, consegue e conseguiu atuar, tanto é que vem atuando, né, segundo o depoimento do Marcos aqui, e outros colegas, vem atuando em outras regiões do Estado, porque outras realidades me perceberam o potencial do arranjo e da agência na resolução dos seus problemas aí, em termos da agricultura familiar e da agregação de valor através da agroindustrialização. Acho que aí fica algumas sugestões, né, em termos de linhas, a gente segue aí no debate, então, na sequência, de acordo com o interesse dos colegas aí. Perfeito. Deixa eu colocar todos aqui na tela, isso aí. Eliseu, quer dar uma contribuição aí, ou a Prof. Cláudia, pessoal, podem né, dar uma contribuição a essa fala aí do professor? Eliseu? Quem vai? Ligou o microfone. Não. Eu acho que estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Não, eu acho que, pelo que a gente se propôs em 1h20, bem rapidão aí, passar um pouco do que vem, um pouco da história, um pouco do que acontece mesmo nessas situações, sempre colocar essa importância que tem as universidades, e hoje o professor Gubert e a professora Cláudia representam, que nada se faz por achismo, né? Tudo tem fundamentação, ou ele vem numa base de execução por políticas públicas. No caso do APL, nós tivemos a questão do guarda-chuva do Estado, que é o detentor da política pública, a partir de 2015, um distanciamento, né? O Estado não colocou, mas a semente plantada na nossa região, principalmente com esses dois atores, as universidades e o seu capital de conhecimento, e também os municípios, é este resultado que a gente, enquanto agência, deu este resultado. O que nós estamos buscando? Não é um incremento para que a agência sobreviva em termos do que o pessoal está trabalhando, mas sim pelo objetivo que ela tem e como compromisso, que é impactar no desenvolvimento regional, e para isso precisa desse capital humano, precisa do poder público e precisa dos nossos empreendedores, entendem-se aqui os produtores, as agroindústrias e as cooperativas. Então, prova-se que, a partir de 2012, quando a gente já tinha construído diagnósticos de elaboração, que era necessária uma ferramenta, construímos a ADEMAL. Para o que nós nos propomos agora para o futuro, nós temos novas ferramentas que serão necessárias ser construídas, até para manter o coletivo do uso do recurso público meio que equiparado para que todos os municípios possam se beneficiar. Então, a partir de quarta-feira já teremos uma live com o professor Gelson e o professor Márcio Gazola, falando de mercado e tecnologias digitais. Já está aí o professor Gubert, o professor Cláudia, o professor Lima, o professor Luiz Pedro, o professor Sandro, enfim, toda esse capital intelectual que nos ajuda muito para daqui ao final do ano a gente colocar mais elementos para a nossa região e a nossa sociedade, porque o momento é importante, né? Houve um novo mandato dos novos gestores, uns por renovação ou continuidade, e isso seria uma grande contribuição, não só em termos de agência, mas todo esse capital possa dar. Temos a felicidade, depois a Prof. Cláudia e o Gubert pode falar, nós participamos de um projeto que é um grupo de estudos organizados pela URGS, e a nossa ferramenta e a nossa experiência vai ser colocada. Então, a nossa ferramenta ela vai ser dinamizada em mais polos do território do Rio Grande do Sul, né? Então, prova que o que estamos fazendo com todas as dificuldades tem dado um processo avante. Esperamos ansiosamente por essa interlocução com a União Europeia, porque nós traduzimos em um projeto que, mesmo que não der com aqueles recursos, nós podemos ter a capacidade, por emendas parlamentares,
de bancada gaúcha, de diversos parlamentares que têm atuação em captar esse recurso e dar essa condição para que a região interfira nessas situações que o Regis falou. E também anunciando que as luzes ou o nosso trabalho que tem feito aqui, a diretoria da Secretaria do Desenvolvimento Econômico fez contato hoje e eles querem fazer uma aproximação para retornar a questão do governo do estado no guarda-chuva dessas questões do APL, mesmo que sejam os recursos escassos, mas o poderio de um guarda-chuva de uma política pública do estado nos daria uma garantia e um alento muito maior, né? Então, da minha parte, agradeço aí a todos que brilhantemente colocaram suas partes que a cada um foi definida, cumprimos o tempo aí de 1h20, estamos aí com 5 minutos, e também agradecendo ao público que nos assiste, e com certeza vamos mobilizar todos os demais atores da governança para que a gente consiga fazer com que todas as ações sejam convergidas para que a gente tenha uma atuação de produção de riqueza maior aqui na nossa região. Obrigada, Eliseu, perfeito. Eu acho que, pensando aqui o que seria, né, da região e as agroindústrias e todo esse trabalho que está sendo desenvolvido, se não fosse a Demal e todos que se envolvem, né, que estão aí nesse tempo se desenvolvendo, que se a gente for fazer uma comparação, até o Regis consegue ter esse pensamento comigo, pensando em região central, por exemplo, Santa Maria, Júlio de Castilhos, Cruz Alta ali, é uma região que não tem o que a gente está vivendo aqui, todo esse trabalho que vocês estão fazendo, né? Existe essa carência no sentido de ter esse amparo, só ficou naquela produção agrícola, né, que a gente sabe que é aquela monocultura e os outros gargalos ali não tem o que corresponda. Então, a nossa região é privilegiada, né? Com certeza esse trabalho aí está sendo bem feito. A professora Cláudia quer falar mais um pouquinho? Sim, até só para fazer essa amarração final, né, que ficou claro, né, na fala de cada um, né, a importância do trabalho de cada um, da importância que cada um vê do trabalho dos demais, não somente os presentes, e sim todos os envolvidos. É um trabalho de formiguinha, né, que foi feito há um bom tempo, tem muito o que se fazer, tem um vasto mercado, né, amplo, né, para a gente fazer muita coisa. Então, essa união de forças, esse capital humano aqui existente, né, conosco, todos os envolvidos na agência e todos os simpatizantes, eu digo isso quanto todas as instituições que, de alguma forma, em algum momento ou outro, passaram e fazem essa vinculação com a agência, né, estão aí para somar, para fazer a diferenciação e, com isso, a gente poder mudar um pouquinho, né, da nossa região e, quem sabe, né, através, tal como a plataforma Alimento de Origem e tantos outros projetos exitosos que foram e podem vir a ser feitos a mais pela agência, também extrapolar os recortes de região, chegar a estado, a país e também internacional, tal como o Regis trouxe ali aquela exposição. Por que não? Né? Então, capacidade, capital intelectual nós temos, né? Então, todas as instituições envolvidas, todas as pessoas capacitadas, né, que são de suma importância, que realmente fazem acontecer, se não fosse essa gurizada, e quando eu falo gurizada, as meninas à frente e os nossos meninos, né, que faz a diferença. Então, agradecer e lembrar que a agência está aí por todos nós, não para alguns, e sim para todos nós, para fazer a diferença da nossa região como um todo. Muito obrigada, né, pela fala e muito obrigada pelo espaço. Boa noite. Obrigada, professor Gubert. A oportunidade da gente conversar, né? Eu acho que aqui vários aspectos foram colocados pelos colegas, né? De maneira que se conheça melhor o que faz a agência, né? Qual é o seu papel e qual é o know-how, né? O acúmulo que a agência tem do ponto de vista das metodologias, das ferramentas, né?
e corpo técnico para atuar no processo de desenvolvimento da região. Eu acho que a agência, no âmbito da discussão que vem desde 2013 pelo arranjo produtivo, a agência acabou se constituindo em uma referência de atuação nessa questão do desenvolvimento regional e, em particular, a questão da agregação de valor através da agroindustrialização, né? E agora, mais recentemente, com a plataforma, né? A atuação na questão da exposição, né? Da vitrine dos produtos, né? E também da questão da comercialização nesses tempos de pandemia. Então, várias outras regiões têm demandado e trocado conversas com o arranjo, com a agência, porque percebe que o que a agência fez e o que ela acumulou é algo muito importante quando se fala em desenvolvimento. Então, acho que, tomando um pouco o que a Cláudia disse, me parece que temos uma estrutura muito consistente e que pode ser muito mais utilizada e explorada pela região no sentido de cooperar e colaborar com o desenvolvimento. Certo? Então, não veio tomar o espaço, mas veio se somar ao espaço. E a proposição de desenvolvimento de uma das regiões, né, como já dito, de uma das regiões historicamente mais pobres, mas que possui uma agricultura familiar muito forte e muito diversificada. E, portanto, tem um potencial enorme a ser desenvolvido aqui. E a agência é mais um integrante desse processo aí, e que está à disposição da região para contribuir nessa dimensão aí. Agradeço a oportunidade e fico à disposição. Obrigada, professor. Marco, obrigada pela tua participação aí, pelo teu trabalho. Obrigado, Isadora, pelo espaço. Agradecer a todos que nos assistiram, né, e que essa live vai ficar disponível. Dizer que é um prazer enorme para a gente, a cada vez que a gente vem, né, através das nossas lives, colocar um pouquinho do nosso trabalho. Eu sempre costumo dizer que eu amo o que eu faço, sou um cara orgulhoso da equipe de trabalho que a gente tem, e quando eu falo em equipe de trabalho, não só os profissionais técnicos que atuam com a gente, mas toda a governança que nos dá esse suporte, né, e tenho muito orgulho dessas conquistas, né, talvez por isso eu gosto tanto do que eu faço, né, porque as conquistas que a gente tem alcançado aí na região, elas são bem palpáveis, visíveis, né, e a gente se orgulha muito de poder estar ajudando a região e as agroindústrias a estar se desenvolvendo. É muito gratificante que a gente tem feito. Obrigado. Obrigada. Regis, muito obrigada pela participação. Eu agradeço o convite aí e a possibilidade também de contribuir com esse processo, né, e deixar essa mensagem, assim, né, de que a proposta que a Demal vem implementando ao longo dos anos, ela é uma proposta que soma com as demais ações e integra as demais ações já desenvolvidas na região, né? Então, é importante que outros setores venham, conversem com o povo da Demal e que possam integrar as ações cada vez mais, né? Porque setorizado e separados a gente tem mais dificuldade, né? Agora, quando a gente está unificado em torno de uma proposta, as ações elas tomam um tamanho muito maior, né? Isso aí, obrigada. Nicole, obrigada pela tua participação. Obrigada a todo mundo que participou, e dizer que, né, se a gente já construiu tudo isso nesses últimos 7 anos, né, nesse ano de 2020 aí com pandemia, e que a gente conseguiu manter, né, todos os nossos serviços disponíveis, e que 2021 venha para a gente continuar construindo, né, novos projetos, dar continuidade à história da agência e fortalecendo, né, a nossa região, principalmente, contribuindo para esse desenvolvimento que, né, fortalece e chega a todos e a todas, em cada cantinho dos rincões aí dos interiores do Rio Grande do Sul. Obrigada. Então, a gente está finalizando nossa live. Agradeço a participação de vocês, essas contribuições aí são sempre muito bem-vindas para o pessoal entender, e com certeza hoje conseguiram entender esse trabalho da Demal. A gente agradece os nossos internautas, o pessoal que acompanhou,
a Clarinda, a Carla, o Jefferson, a Camila, a Neuza, todo esse pessoal aí que acompanhou a nossa live, conseguiu entender e curtiu. A gente agradece. Semana que vem a gente volta com mais uma live aí para debater um pouco mais sobre conselhos para nós, para o desenvolvimento da região. Uma boa noite a todos. A nossa live vai ficar salva aqui no nosso Facebook. O pessoal pode conferir, pode compartilhar. A gente agradece a presença de todo mundo e voltamos na próxima quarta-feira.